Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que também é chamada de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora medianeira de todas as graças, embora o dia existam em relação a Nossa Senhora medianeira, há algumas diferenças, mas é o mesmo mistério celebrado, isto é, a Virgem Maria que graças foram concedidas para que ela nos concedesse por meio da sua intercessão. A Virgem Maria, porque mãe de Cristo, aquele que contém todas as graças, e que consequentemente, como ela nos deu Jesus, ela nos deu todas as graças juntamente com o seu Filho. Muito bem. E ao mesmo tempo, na liturgia da palavra de hoje, neste tempo que nós estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico, é sempre bom ouvirmos essas leituras a partir dessa ótica. Nós estamos caminhando para o final do ano litúrgico e a igreja então reflete sobre os temas escatológicos. Antigamente se chamava novíssimos. E quais são os temas escatológicos? Quais são os novíssimos? Eu já falei a vocês. Céu, inferno, juízo, purgatório, a vinda de Cristo, a última vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então essas realidades últimas, a igreja então nos leva a refletir. E tanto a primeira leitura, como o Salmo, como o Evangelho, nos falam desse juízo de Deus que acontecerá por ocasião do fim dos tempos. Isto é, o Senhor virá para julgar a terra. Ele julgará os vivos e os mortos. Meus irmãos, eu sei que nós sabemos, essa notícia já nos foi dada, mas nem sempre é uma realidade que está presente no nosso coração. Isto é, este mundo terá um fim. Todas as coisas passarão e um dia eu estarei diante do meu Senhor. E à sua luz, à luz de Deus, todas as coisas serão julgadas. À sua luz, à luz de Deus, os meus pensamentos, ações, omissões, o bem que eu fiz ou que eu deixei de fazer, o mal que eu pratiquei, ou que eu desejei no coração, diante da luz de Deus, estarão desnudados. Se só isso fosse nos dito, talvez um terror, não um temor reverencial, que é dom de Deus, mas um terror se apossasse do nosso coração. Isto é, haverá um juízo. Meu Deus do céu, que se cada um olhar para si, verá o que? Eu ainda não estou pronto. No meu coração ainda existe muita divisão. Eu ainda não amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Então, se só isso estivesse presente em nós, esse terror poderia se instalar. Mas ao mesmo tempo, meus santos, nós sabemos por revelação contida na palavra de Deus, escrita e transmitida desde os primeiros apóstolos, que Deus quer nos salvar. Que Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Que Deus deseja a nossa salvação mais do que nós, os que seremos beneficiados, desejamos. Então isso nos enche de alegria, nos enche de esperança, porque embora nós estejamos, ora sim, ora não, empenhados na nossa salvação, na nossa santificação, Deus, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Isto é, Deus está empenhado, batalhando, labutando,
trabalhando pela nossa salvação e santificação noite e dia. Então isso enche o nosso coração de alegria. E uma dessas expressões do cuidado de Deus, do empenho de Deus na nossa salvação, é, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina de Labouré, no dia 27 de novembro de 1830. Santa Catarina, ela foi uma menina de uma família numerosa. Sua mãe morreu logo cedo e ela foi se dedicar a cuidar dos irmãos. Cuidou de todos eles, quando todos eles já estavam numa idade em que eles poderiam, por conta própria, apenas com auxílio do pai, viver por si mesmos. Ela com 24 anos, então, com um pouquinho menos, ela entrou na ordem, na congregação das Filhas da Caridade, porque ela queria, imagine, uma moça que desde menina cresceu cuidando dos irmãos. Talvez fosse compreensível que ela quisesse algo diferente para ela. Eu conversava com uma pessoa por esses dias, e uma pessoa falando que durante muito tempo na sua vida, ela cuidou de pessoas idosas e doentes. E ela agora queria, essas pessoas idosas e doentes vieram a falecer, ela ainda está jovem, e ela queria então começar a viver de uma outra maneira, porque ela não tinha mais aquelas pessoas de quem ela cuidava. E eu perguntei: minha santa, então você pretende fazer o quê? E ela disse, e eu compreendi. Isso não quer dizer que tenha sido a coisa mais virtuosa que eu ouvi, entendeu? Mas entenda, a pessoa passou a vida inteira cuidando, foi virtuosa. Mas, quando eu perguntei, você quer fazer o que agora? Olha, padre, algo diferente de cuidar de gente. E eu compreendi, em certo sentido, por quê? Porque ela cuidou durante muito tempo. Aquilo foi muito custoso, lhe custou muita energia, lhe causou algum sofrimento, e ela queria viver outra coisa. Eu compreendi, vi, dei alguns conselhos, mas mostrei a ela, tentei mostrar a ela que ela, durante muito tempo, ela viveu a caridade. E que ela deveria então agora, talvez passar da situação, de tentar olhar toda aquela situação com os olhos de Deus, e de agradecer a Deus, por ela ter sido escolhida, para durante tanto tempo na sua vida viver a caridade. Eu estive doente, e cuidaste de mim, e me visitaste. Pois bem, então Santa Catarina era compreensível que ela quisesse uma outra coisa. Não, ela quis entrar numa ordem religiosa que cuidava de criança, de velhos e doentes, porque ela queria viver a caridade. Ela não queria viver para ela mesma. Meus santos, eu sempre repito, eu espero que eu esteja, como se diz, chovendo no molhado, isto é, repetindo algo que vocês já compreenderam, mas infelizmente eu tenho a impressão que quando eu olho para o meu coração e vejo que eu ainda demoro tanto a compreender espiritualmente a beleza dessa verdade, eu digo, talvez haja outros parecidos comigo, para quem eu preciso continuar repetindo. Existe uma beleza de viver esquecido de si. É a vida de Cristo. Cristo veio ao mundo não para se realizar. Cristo veio ao mundo não para realizar a sua vontade. Cristo veio ao mundo para realizar a vontade do Pai. Já disse a vocês aqui uma frase que tento colocá-la na minha vida ainda hoje, mas que não me esqueci, graças a Deus, e que Deus me conceda a graça de nunca esquecer. Uma frase que uma vez eu ouvi do meu primeiro diretor espiritual lá em Maceió. Eu já estava terminando a filosofia e não sei em que contexto da conversa, e ele disse: meu filho, não se esqueça,
você não será padre para se realizar. Estava muito na moda na época, aquela linha psicológica de se Entenda, não é que o padre tem que ser uma pessoa frustrada, recalcada, não realizada. Mas o que ele quis me ensinar é o quê? Você precisa colocar o seu coração em Cristo e encontrar a sua realização na vontade de Cristo. E não encontrar a sua realização de uma maneira contrária à cruz de Cristo. Então ele dizia: meu filho, não queira ser padre para se realizar. Queira ser padre para realizar a vontade de Cristo. Se necessário for você se destruir, encontre nisso a sua realização. É o caminho de Cristo. Ele se realizou sendo destruído, morrendo numa cruz. Santa Catarina então encontrou Santa Catarina de Labouré, encontrou a sua realização se esquecendo de si mesma, vivendo plenamente a caridade. Meus santos, para Santa Catarina foi entrar na congregação das Filhas da Caridade. Para os pais e mães de família é na dedicação à sua família, à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais. Esse viver não para si. Percebe que não é fácil? Isto é, não é reservar um pouco para os filhos. Não, eu não reservo nada para mim, porque por amor a Deus eu quero viver a caridade. E a caridade não é egoísta, a caridade não é interesseira, isto é, ela não se interessa pelos seus próprios, desculpe-me aqui a redundância pleonástica, ela não se interessa pelos próprios interesses, ela se interessa pelos interesses alheios, pela realização alheia, pela alegria alheia, por causa, se é caridade, por causa de Cristo. Por quê? Porque foi assim que ele viveu. Pois bem, então Santa Catarina entrou no convento e ainda noviça teve essa visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu a ela envolta em luz, nessa luz oval que a circundava, aparecia em letras de ouro: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A Virgem Maria tinha um globo terrestre nas mãos e uma cruzinha em cima desse globo terrestre, e ela tinha vários anéis. Eu sei que a imagem tradicional de Nossa Senhora não é assim, mas a da aparição, sim. Ela tinha vários anéis com pedras engastadas, anéis cravejados de pedras preciosas, e saíam luzes desses anéis, simbolizando as graças que Deus, por meio dela, concedia à humanidade. Só que Santa Catarina percebeu que de alguns anéis, de algumas pedras nos anéis, não saíam luzes, eram anéis apagados, eram pedras foscas, apagadas. E ela perguntou: por quê? Por que aquelas pedras não brilham? Por que daquelas pedras não saem luz? Nossa Senhora diz: porque são graças que os meus filhos ainda não pediram. São graças que os meus filhos ainda não pediram. Meus irmãos, nós estamos aqui refletindo os textos da liturgia da palavra que falam desse encontro com Cristo, da provisoriedade das coisas. As coisas são provisórias, as coisas são passageiras, tudo neste mundo é passageiro. Só Deus e aquilo que nos leva a Deus é eterno. Vamos pedir essas graças a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Vamos pedir a Deus, vamos pedir à Virgem Maria que ela interceda por nós, para que nós aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Imagine, meus santos, se houver algum santo, alguma santa aqui, você sabe o que é isso. Eu espero que haja. Sei não, mas eu espero que haja.
Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, não apenas fugindo dos pecados mortais, mas fugindo até dos pecados veniais e das pequenas falhas que eu sei que não expressam este amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, amor este do qual nós não somos capazes, mas que nós podemos e devemos pedir a Deus: meu Deus, concede-me esta graça, dá-me, Senhor, a visão espiritual, uma outra graça, para que eu veja os meus pecados, para que eu veja a feiura dos meus pecados, sejam eles mortais ou veniais, para que eu sinta ojeriza aos meus pecados e de verdade me empenhe a deles fugir. É tão triste, meus santos, quando as pessoas pecam e riem. É horrível. Quantas vezes no confessionário nós temos essa experiência e temos que repreender a pessoa, dizer: meu santo, minha santa, não ria. O seu pecado, ele é uma cusparada no rosto de nosso Senhor. É um bater novamente com a cana na sua cabeça. É uma outra chicotada. O seu pecado está levando você para o inferno e você está rindo. É verdade que muitas vezes não é uma maldade consciente. A pessoa não tem a consciência. Por quê? Porque ela perdeu a noção espiritual do pecado. Então, pedir a Deus. São João Paulo II, ele falava que um dos males do mundo moderno era a perda da consciência de pecado. Então, pedir a Nossa Senhora que ela nos conceda a graça de nós termos consciência do pecado. Pedir a Nossa Senhora o espírito de abnegação, misericórdia. Espírito de abnegação é um espírito de renúncia de si mesmo, de não viver preocupado consigo mesmo, mas de ter em primeiro lugar a glória de Deus, em segundo lugar o cuidado com os irmãos, e depois eu venho. Percebe, meus santos, que é uma lógica para a qual nós não fomos educados? Instintivamente, primeiro eu, depois, de uma maneira bem superficial, Deus, e depois os meus irmãos. Mas não é essa a lógica do Evangelho. Primeiro é Deus, e porque eu coloco Deus em primeiro lugar, eu posso colocar os meus irmãos também acima de mim, e depois eu venho. Um esquecimento de si, que nós vemos aqui em Santa Catarina de Labouré, de uma maneira tão clara. Ela que quis se dedicar ao cuidado das crianças, dos velhos e dos doentes. Então, humildade, a respeito da qual nós falávamos ontem, sem ela toda virtude se perde, sem ela toda beleza fica feia, porque se envaidece, se enche de orgulho. Vamos pedir aquelas graças que concorrem para a nossa salvação. Enfim, se você disser: padre, mas tá bom, eu vou pedir essas 4 que o Senhor falou. Eu vou pedir a Deus a graça de amá-lo de todo o meu coração. Vou pedir a Deus a graça de uma abnegação de mim mesmo. Vou pedir a Deus a graça de colocar um espírito de penitência, humildade, e uma que eu já esqueci. Vou pedir essas graças que o Senhor está dizendo. Mas às vezes, padre, eu não sei nem o que pedir. Eu não tenho ideia. Pois bem, diga isso a Nossa Senhora na sua oração particular. Diga simplesmente isso: minha mãe, eu não sei rezar. Quantas graças eu estou precisando e eu não sei pedir. É como alguém que vai ao médico e ele traz um monte de doença dentro dele, mas ele só sabe no máximo dizer: eu me sinto mal constantemente,
eu sinto um enjoo constante, dores de cabeça constantes, mas eu não sei que males eu trago em mim. Apresente isso a Nossa Senhora. Diga lá: minha mãe, tem tanta coisa errada dentro de mim, mas a respeito das quais eu já perdi a consciência. Me ajuda, minha mãe. E pede à Senhora mesma: eu sou consagrado da Senhora. Pelo menos você uma vez na vida já rezou: ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós. Então eu me consagrei à Senhora, minha mãe. Pede por mim, intercede por mim, para que eu aprenda a amar a Deus de todo o meu coração, para que eu tenha ojeriza, repulsa aos meus pecados, para que eu tenha um espírito de abnegação, de sofrimento, de renúncia de mim mesmo, por amor a Ti, para que eu seja humilde e tenha todas as outras virtudes que a Senhora, com amor de mãe, queira pedir para mim, a Deus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do tempo do Advento. No próximo domingo, já celebraremos o primeiro domingo do Advento, preparação para o Santo Natal. Então peço que vocês, diante de Deus, reflitam, pensem, rezem, peçam as luzes de Deus para que vocês escolham que propósito vai acompanhá-los durante o tempo do Advento. Se você não faz a missa diária, quem sabe, havendo a possibilidade de fazer direitinho a missa diária durante o tempo do Advento, pedindo a Deus a graça de fazer um Santo Natal e de estar preparado para, quando chegar a hora, o seu encontro com nosso Senhor. Se você já faz a missa diária, então reze, peça a Deus o discernimento para fazer uma boa escolha, um bom propósito, que o prepare de verdade para o Natal. Nós cristãos, nós vivemos, nós nos preparamos para o Natal de uma maneira diferente. Os pagãos se preparam simplesmente enfeitando suas casas, seus corpos e suas mesas. Suas casas com luzes, seus corpos com roupas novas e suas mesas com a ceia. Nada disso é mal. Não há nenhum problema de enfeitar a casa, o corpo e a mesa. Mas o Natal é infinitamente mais do que isso. Então preparemo-nos de verdade, preparemo-nos como cristãos. Então pensem, rezem e façam um bom propósito para que a partir de domingo algo novo, algo santo comece a estar mais presente em suas vidas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as nossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ave Maria,